Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. O nosso comentário bíblico de hoje, que é curados para servir. Tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Vamos ler Lucas capítulo 4, versículo de número 37 a seguir. Acharam, irmão? Está escrito assim, irmãos. A sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre. Rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Que mensagem maravilhosa, que texto maravilhoso. Jesus entra na casa da sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava com febre, enferma, deitada. Alguém rogou por ela, pediu por ela, e Jesus atende esta oração, esse pedido, estende a mão, toca naquela mulher, e quando Jesus toca, a Bíblia diz que a febre a deixou. Jesus operou um grande milagre. Está entendendo até aqui, irmão? Jesus operou o grande milagre. Bom, algumas lições que nós podemos extrair desse texto é que mesmo Jesus entrando em nossa casa, ou eu posso colocar como primeira lições aqui, todo lugar que Jesus entra, Jesus muda a história, Jesus faz alguma coisa acontece. Então já te convidando a convidar Jesus para entrar na sua casa, para se manifestar na sua casa. Peça a Jesus para entrar naquela casa, naquele hospital, naquela sala, naquele ambiente onde alguém da sua família está agora. Porque todo lugar, todo ambiente que Jesus entra, que Jesus passa, que Jesus entra, algo acontece. E se aí na sua casa tem algo que precisa de acontecer, cura que precisa de acontecer, libertação, milagre precisa de acontecer, pede Jesus para entrar aí dentro. Você vai ver o que vai acontecer. Segunda lição é, mesmo Jesus entrando, estando presente, é muito importante nós orar. Vou repetir, mesmo Jesus estando presente, ore, peça, tá certo? Jesus entra ali e a Bíblia mostra que alguém intercedeu por ela, alguém roga pela sogra de Pedro. Quem sabe foi até o próprio Pedro, pediu, o Senhor está aqui e a minha sogra está enferma, ou alguém, né, que não foi Pedro, Senhor, o Senhor está aqui, mas esta mulher tal está doente, está enferma. Alguém intercedeu. Alguém pede, mesmo que Jesus esteja presente. Faça isso nesta noite. Pastor, eu creio que Jesus já está no meu lar, mas talvez está faltando oração. Pastor, eu creio que Jesus está comigo, mas talvez está faltando oração. Mesmo Jesus estando presente, é de suma importância nós orar, nós pedir, nós clamar, nós apresentar alguém para Ele, apresentar as nossas necessidades, os nossos desejos, o nosso sonho para Jesus. Pedir, orar, é demonstração de fé, dependência de Deus. Tá certo? Orar é abrir acesso para Deus operar na sua vida. Porque não basta Deus estar. Nós precisamos que Deus se manifeste. Não basta Deus entrar na sala da nossa casa. Deus quer entrar em lugares além da sala da sua casa. Deus quer entrar em vidas, Deus quer entrar em corações, Deus quer entrar em situações, Deus quer alcançar algo mais profundo do que a sala da sua casa. Vou repetir isso aqui. Deus quer alcançar áreas muito mais além do que a sua sala. E quando você ora, você crê, quando você ora com fé, quando você pede ao Senhor, quando você clama ao Senhor, você está dando acesso para Deus entrar em áreas muito mais profundas do que a sala da sua casa. Está entendendo? Então, mesmo Jesus estando presente, ore. Apresente a Ele qual é a sua necessidade. Apresente a Ele alguém da sua casa, da sua família. Oh, glória! Então, irmão, olha que maravilha.
Que maravilha! Esse terceiro lugar, nós precisamos entender que o milagre de Deus tem um propósito. Todo milagre de Deus tem um propósito especial. Já parou para pensar nisso? Será que Deus não tem nenhum propósito por trás de cada milagre? Bom, e eu vou falar aqui de alguns propósitos que talvez você não tinha parado para pensar ainda. Toma água, irmão. Pega um copo d'água aí. Você já parou para pensar que cura, livramento, esses milagres são transitórios no sentido de que quantas pessoas que foram curadas de uma enfermidade, mas depois veio uma outra enfermidade, um outro problema, e esta pessoa morreu. Com isso eu quero dizer que os milagres são transitórios. Teve na Bíblia até milagre de ressurreição, mas a pessoa depois voltou, morreu novamente. Por exemplo, Lázaro. Lázaro foi ressuscitado. Que milagre extraordinário. Só que depois de um tempo, Lázaro morreu. O filho da viúva de Naim, de Lucas capítulo 7, verso 11 a seguir, Jesus ressuscitou ele estava morto, morreu, mas Jesus ressuscita. Só que depois de um tempo, ele morreu novamente. O rei Ezequias, ele recebe uma palavra que estava dizendo assim: coloca sua casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverá. E aí ele ora, ele buscou o Senhor e recebeu o milagre de Deus. O milagre que Deus aumentou os seus anos de vida, aumentou mais 15 anos de vida. Só que 15 anos depois, ele morreu. Então deixa eu dizer uma coisa, os milagres aqui são transitórios. Irmão, o que eu quero dizer é o seguinte: tem pessoas, irmão, que seguem a Deus só por causa dos milagres, só por causa de uma cura, só por causa de um milagre, né? Então, em cada milagre, nós precisamos pensar o seguinte: Deus pode ter um propósito específico em cada milagre. Vamos falar de alguns aqui? Vamos falar de alguns? Pelo menos quatro propósitos. 4 propósitos do milagre. Quando o milagre acontece, primeiro, Deus está chamando a nossa atenção, Deus está querendo que alguém creia em Deus, creia em Jesus. João, capítulo de número 4, verso 48, só confirmar aqui, veja o que o próprio Jesus diz. Então, Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Aqui Jesus estava falando, o contexto dessa palavra é a cura do filho de um oficial do rei. Jesus curou o filho, né? O servo ou criado, o filho do oficial do rei. E Jesus vai dizer que se esse povo não vê sinais e milagres, como crereis? Não crereis. Então, muitas vezes, Deus opera um milagre para despertar a fé de alguém. Muitas pessoas chegam na igreja através do milagre, através das curas, através de libertação, através de milagres que Deus opera. Então essa pessoa cria uma curiosidade, às vezes, né? Vai lá na igreja só para ver se Deus realmente faz aquilo, vê Deus fazendo os milagres, então seu coração se abre para Cristo. Muitas pessoas, meus irmãos, aceitaram Jesus através dos milagres. O meu desejo é que você creia tanto na palavra, acredite tanto na palavra, tenha um relacionamento tão íntimo com Deus, que não seja necessário mais uma cura para te segurar na igreja, para fazer você crer mais em Deus. E que não seja necessário uma cura para você permanecer na presença de Deus. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não curar, Ele continua sendo o mesmo Deus. Porque mais importante do que aquilo que Deus faz, é aquilo que Deus é. Então, quando a gente tem uma aproximação com Deus, quanto mais perto de Deus você está, mais você tem convicção de que Deus é maravilhoso, de que Deus é tremendo. Aquilo que Deus é mais do que suficiente para você crer e permanecer na presença de Deus. Mas outras pessoas precisam ver sinais, precisam ver milagre para crer no Senhor. E aliás, irmãos, antes de eu passar aqui para o segundo, tem uma parte que Jesus questiona, Jesus critica a duas cidades, né? Corazim e Cafarnaum. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum. Porque se Sodoma e Gomorra vês os milagres que em ti foi operado,
eles arrependeriam, até com cinza, roupa de humilhação e cinza e tal. Então Jesus deixa claro que quanto mais milagre nós vermos, presenciar, vivermos, há um peso de responsabilidade por trás disso. Tá bom? Naquele dia não vai ter como falar assim: Deus, eu não acreditei no Senhor, eu não sabia que o Senhor existia, não vai ter desculpa. Então, por trás de cada milagre há uma responsabilidade. Responsabilidade de temer a Deus, ser mais temente a Deus, ser mais íntimo de Deus, ser mais fiel ao Senhor, ser mais obediente a Deus. Por trás de cada milagre há um peso de responsabilidade para aqueles que viu, para aqueles que receberam o milagre. Tá bom, meus irmãos? Tá entendendo o propósito do milagre? Tá? Então, é tremendo isso aqui. Por isso que um dos propósitos do milagre é para te levar a crer em Deus. Irmão, ainda dentro deste propósito, crer no Senhor, deixa eu só ressaltar isso aqui um pouco mais. Esse crer aqui, eu não tenho dúvida que fala de uma fé salvífica, tá certo? Uma fé que te leva a crer em Cristo, aceitar Jesus, confessar Jesus como teu Salvador. Por isso que eu falei que é um peso de responsabilidade por trás de cada milagre. Jesus critica as tuas cidades impenitentes. Ai de ti, porque receberam, viram, vivenciaram tantos milagres, contudo, não creram. Tá certo? Então, os milagres é Deus chamando a sua atenção, que Deus existe e o quanto você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Segundo propósito é para que você venha se levantar. Para que você venha se levantar. E agora, com base no texto que nós lemos aqui. Porque no capítulo 4, irmão, capítulo de número 4, no versículo de número 38, veja bem. Ora, levantando Jesus da sinagoga, bom, no 38 fala que a mulher estava enferma, aí no 39, Jesus, inclinando-se sobre ela, repreendeu a febre, e a febre deixou a sogra de Pedro. Quando a sogra de Pedro agora curada, o que ela faz? E ela levantando-se. Todos os curados por Deus devem entender uma coisa: está curado? Então agora se levante. Será que este milagre que Deus fez não foi para você se levantar? Será que este milagre de Deus foi para você continuar prostrado, continuar, parado, estacionado? Não. O milagre de Deus, Ele quer que você levante. O milagre de Deus, Deus quer te curar para você ficar de pé. Deus quer te curar para você se posicionar. Deus quer te curar para te colocar de pé. Mas não somente levantar. Terceiro propósito que eu vejo aqui é que depois que esta mulher se levanta, a Bíblia diz que logo ela começou a servir. Glória a Deus. Curada, ela se levanta e ela começa a servir. Então, irmão, é maravilhoso ser curado por Deus, mas vamos aproveitar este milagre. Deus não curou ninguém para continuar na mesma situação. Deus não te curou para você se sentir inútil. Deus não te curou para você falar que não serve para nada. Deus não te curou para você ficar estacionado. Não, Deus te curou para você se levantar, para você se posicionar, para você fazer aquilo que Deus quer usar você para fazer. Você quer visitar alguém ou quer ser visitado por alguém? Você quer ajudar alguém ou você quer precisar ser ajudado por alguém? Você quer ter o privilégio de ir para a igreja ou quer esperar a igreja te visitar porque você não tem condição de se levantar? Você quer visitar, orar lá por alguém que está no hospital ou quer depender de alguém para fazer uma oração por você no hospital? Então entenda uma coisa, Deus nos levanta para sermos úteis, aleluia, para sermos usados, para servir. Tá certo, irmão? Então, pelo amor de Jesus, seja curado nesta noite. Se levanta nesta noite e viva o propósito que Deus tem na sua vida. A Bíblia diz que a sogra de Pedro, ela foi curada, se levantou e serviu. Eu acho linda esta expressão. E logo serviu. Aleluia. Eu penso comigo, irmão. Eu penso comigo. Se eu fosse ter que pagar
tantas bênçãos que Deus tem me dado, o que seria de mim, irmão? Eu faço a obra de Deus, irmãos, eu prego o que Deus coloca nas nossas mãos para fazer, a gente luta para fazer, para servir da melhor forma. E, irmão, sabe, quando você entende, quando você para ver o que Deus fez na sua vida, nada mais fica pesado para você fazer. Nada mais é pesado. Você não sente pesado, glória a Deus. É isso aí, irmã Andresa. Você não sente mais pesado fazer a obra de Deus, você não sente mais pesado, sabe? Você faz por prazer. Você faz como um ato de gratidão. É gostoso, irmão, quando você faz por prazer, quando você faz sentindo-se grato ao Senhor. Quando você faz grato a Deus, você não precisa mais de elogio para fazer. Você não precisa mais de tapinha no ombro, não precisa mais, sabe? Não precisa mendigar apoio, não precisa de elogio, de aplauso, de ninguém para fazer. Tá certo? Você não precisa cobrar nada de ninguém. Tá? Porque você tem um coração grato. Você está fazendo porque sabe que Deus fez primeiro por você. Um dia, Cristo nos alcançou, nos curou, nos levantou. E por isso, hoje nós somos gratos. E uma das formas de demonstrar a nossa gratidão para Deus é servindo. É permanecendo de pé, servindo de todo o nosso coração e com o coração voluntário. Glórias ao nome do Senhor. Eu era caído, mas hoje estou de pé. Eu era prisioneiro, mas hoje estou livre. Glórias a Deus. Eu era triste, mas agora estou alegre. Estava morto, mas agora estou vivo. Estava deitado, mas agora estou de pé na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu falei que Jesus cura, Jesus opera milagre. E todos os milagres há um propósito de Deus por trás. Em cada milagre, Deus está chamando a nossa atenção para alguma coisa. Para alguns, quando acontece um milagre, Deus está chamando, despertando a fé. Para esta pessoa enxergar que Deus existe e que precisa aceitar Jesus, confessar Jesus como Salvador da sua alma e servir. Quando Deus opera um milagre em nossas vidas, para muitas pessoas, em outras ocasiões, Deus está querendo, meu filho, eu não quero você prostrado. Você não pode ficar prostrado. Eu quero que você se levante. Tem pessoas que precisam da sua ajuda. Tem pessoas que eu quero usar você como um canal de bênção para abençoá-los. Então, se levante. Se levante na minha presença. Se levante na minha obra. Se levante. Deixa eu usar você. Para outros, em outras ocasiões, além de Deus levantá-lo, acredito para todos nós, Deus quer que nós sirvamos primeiro a Deus e depois também as pessoas que estão ao nosso redor. Tá certo? E por último, irmão, quarto lugar, quarto propósito, todos os milagres que Deus opera é para o nome do Senhor ser glorificado. Todo milagre é para o nome do Senhor ser glorificado. Muitas vezes na Bíblia, quando Jesus operava um milagre, a multidão glorificava a Deus, as pessoas glorificavam a Deus, as pessoas ficavam admiradas de Cristo. E este é o propósito do milagre, é para o nome do Senhor ser glorificado. Então, nesta noite, eu quero convidar você a glorificar a Deus por cada bênção que Deus te deu, por cada cura que Deus te curou, por cada livramento que Deus te deu. Jesus entrou na casa da sogra de Pedro e nós falamos que Jesus entra num lugar, num ambiente, ele entra para mudar a história. E nós aprendemos aqui também nesta live que mesmo Jesus estando presente, é de suma importância nós orarmos ao Senhor. Nós apresentar alguém, rogar por alguém, pedir a Deus. E eu falei também que orar é dar acesso para Deus entrar em lugares que vai além da sala da nossa casa. Então, ore por alguém. Creia que Jesus está, mas clame, ore. Quando você ora, você demonstra fé, dependência do Senhor. Louvado seja Deus. E nós falamos também, então, que nós precisamos, que Jesus opera um milagre. E que é importante nós entender o propósito de Deus em cada milagre. Todos os milagres que Deus faz, Deus está querendo dizer alguma coisa para nós. Deus está querendo chamar a nossa atenção para alguma coisa. E um dos milagres, ou propósito, é para que nós, ou pessoas que estão ao nosso redor, venham crer em Deus, que Deus existe e que esta pessoa precisa entender que precisa aceitar Jesus, confessar Jesus como Salvador da sua alma. O propósito do milagre também é nos levantar.
e nos fazer servir ao Senhor, nos fazer servos de Deus, nos fazer um canal de bênção de Deus para outras pessoas. Tá certo? Quantas pessoas que é curado e Deus usa poderosamente no ministério da cura. Quantas pessoas que é liberto de obras malignas, por exemplo, e Deus usa como um canal de bênção, irmão, no ministério da libertação. E assim vai. Glória a Deus. No lugar que você foi ferido, Deus vai te levantar, te curar para curar outras pessoas. E só pode servir quem primeiro de fato é curado. Só pode se levantar e perseverar de pé, ajudando, servindo outras pessoas, quem de fato já foi curado por Jesus. Por isso o tema é curados para servir. Mas Jesus nesta noite está curando você. Jesus está te curando dos seus traumas, das suas decepções, mágoas, enfermidades. Jesus está entrando, oh glória, Ele está indo além da sala da sua casa. Ele está te levantando neste momento e tu serás uma bênção para a glória de Deus. Vamos servir. E sabe qual é o mais importante? Quanto mais você serve, mais abençoado você é. Quanto mais você dá de si, mais você recebe de Deus. Quanto mais você serve, mais os céus derramam bênção sobre a sua vida. Então toma posse desta palavra, irmão. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero